A Polícia Federal avalia que a nova proposta de delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro está mais completa do que as anteriores. Essa é uma apuração do analista de segurança da CNN, Jonas Maia. De acordo com delegados inteirados do processo deste caso, o documento agora contém mais nomes, informações e anexos. A corporação vê o conteúdo com bons olhos e avalia que há muitos pontos para avançar no inquérito. A PF havia rejeitado a versão anterior de proposta de colaboração, afirmando que Daniel Vorcaro havia omitido e protegido alguns nomes. Agora, uma resposta dos investigadores sobre o acordo deve sair até o próximo dia 12. Enquanto isso, o ex-banqueiro seguirá isolado em regime especial nas dependências da Polícia Federal. A delação também vai precisar ser homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é relator deste caso na Corte. Só depois desse processo, Vorcaro poderia receber benefícios esperados pela defesa. Vamos ao debate, começando por José Eduardo Cardoso. Daniel Vorcaro deve de fato colaborar ou vai poupar poderosos que se esperam envolvidos neste caso, José Eduardo? Olá, Yuri. Olá, Ana. É um privilégio sempre tê-los aqui. E eu diria a você, Yuri, que a situação da defesa de Vorcaro não é das mais tranquilas. Porque, se está correto aquilo que nós lemos na imprensa, na primeira tentativa de delação que ele fez, ele estava omitindo coisas muito delicadas. Claro? E, óbvio, as investigações já avançaram muito. Se ele não expuser tudo aquilo de ilícitos, de falcatruas que ele fez ao longo do tempo, esta delação não será homologada pelo ministro André Mendonça. Então, ele tem que colocar tudo em pratos limpos, tentar proteger alguns. Não é uma boa técnica nesta hora, porque ele vai amargar o peso de não ter as vantagens de uma delação premiada. Acho que isto é um ponto que tem que ser ressaltado, porque na primeira tentativa, a Polícia Federal deixou claro que ele estava omitindo diversas situações que estavam já em apuração, inclusive dados que estavam nos seus celulares apreendidos. Ou seja, não dá para tentar fazer a Polícia Federal e o Judiciário de trouxa. Então, nesse contexto, eu acho que dificilmente ele escapará de abrir tudo aquilo que efetivamente ele fez de ilícito para que seja homologada eventualmente a delação premiada. Se não o fizer, ou se amanhã ou depois se descobrir outras coisas que ele não afirmou, a situação dele não será nada confortável. Claro, então, sinceramente, acho que a defesa dele tem que buscar extrair dele, para fazer a delação, tudo que é aquilo que forma um conjunto de licitudes que ele conhece, que ele participou, que ele viu. Se ele não fizer isto, e note-se, já muita coisa veio a público, da própria opinião pública haverá um rechaço àquilo que for colocado. É o típico caso que não dá mais para tapar o sol com a peneira. Não dá mais para tentar tirar da luz do sol aquilo que já foi colocado sobre a luminosidade do dia. E Vorcaro tem um conjunto de situações a explicar, não são pequenas, são muitas. Envolvem atores políticos, envolve gente que tem frequentado aí a página dos jornais por fatos descobertos e vazados das investigações. Então, portanto, ou o Vorcaro fala tudo o que sabe, ou o risco que ele corre é não ter a sua homologação, ou a homologação da sua delação efetivamente colocado e afirmado pelo Judiciário. Vamos ver. Parece que agora a delação dele evoluiu, parece que ele incluiu outros nomes. Espero que tenha colocado todos, porque senão a situação, para ele, seguramente não será das mais confortáveis. Ana Amélia, Daniel Vorcaro deve colaborar de fato ou poupar poderosos que estiveram conectados com o ecossistema do Banco Master? Boa noite, Yuri. Boa noite, José Eduardo. Boa noite aos nossos telespectadores. Olha, Yuri, o volume de coleta de provas que a Polícia Federal já tem na mão já seria suficiente para exatamente mostrar o mapa da mina. Ou seja, os crimes cometidos pelo senhor Daniel Vorcaro, o maior escândalo financeiro do país.
Aliás, a palavra colaboração você está usando correta, porque o Instituto da, hoje chamada delação premiada, foi feito no governo Dilma. O Zé Eduardo deve lembrar disso, ela até certa vez mencionou isso, e foi uma forma de você agilizar o desvendamento de casos rumorosos, entre os quais esse. E a Polícia Federal, que está muito bem equipada, tecnicamente, com aí as mais modernas práticas de investigação, ela já coletou um material suficiente e a cada dia você vê novas provas e a forma como vem trabalhando intensamente para que ele não tenha outra saída a não ser dizer tudo o que sabe. Porque, senão, ele vai passar os dias, muitos anos, na cadeia. Isso é o futuro que espera de Daniel Vorcar. Então, diante desse quadro que ele não tem saída, é claro que ele vai buscar salvar sua pele, e aí vamos correr o risco até de um desmoronamento de alguns setores da República, por causa do envolvimento com esse caso tão escandaloso que foi essa fraude com o Banco Master. O pior foram as pessoas lesadas, milhares de pessoas lesadas nesse processo. E é bom até, porque assim a gente vai passar o Brasil a limpo. Ele vai ajudar a colaborar a quem se vende por um prato de lentilhas no Brasil. Quer dizer, você tem aí uma possibilidade de mostrar às claras, dar um espelho completo, porque aí tem autoridades envolvidas em todos os poderes da República, no Executivo, no Legislativo e também no Poder Judiciário. Então, acho que a colaboração que ele dará, abrigado pela legislação em vigor, e diante dos fatos já apurados, das provas já em mãos da Polícia Federal, ele não tem outra saída. Ele está embretado e vai ter que abrir a boca. E, ao abrir a boca, o país vai saber de muito mais coisas das quais nós já temos o conhecimento pela publicização dessas informações. Então, eu acho que é isso que está precisando para que essa democracia fique cada vez mais transparente. É saber com quem estamos vivendo, quem são os líderes que nos conduzem para áreas tão importantes como são os poderes da República. Então, não há dúvida de que ele vai ser, certamente, porque a Polícia Federal não vai aceitar uma delação pela metade, ou muito, muito insignificante diante do que ela já tem na mão. Então, eu penso que a saída dele será exatamente essa, se ele quiser colaborar e também passar o Brasil a limpo, aí, de certo modo, nesse caso tão escandaloso que envolve todos os setores da República, meu caro Yuri. Mais uma pergunta, mais uma vez começando com José Eduardo Cardoso. Quem tem mais a temer com uma delação de Daniel Vorcaro? Olha, é difícil dizer. Eu acho que a Anabélia, eu sou muito feliz dizendo que, pelo jeito, tem muita gente envolvida nessa confusão. Os nomes que já apareceram na imprensa já mostram realmente uma envergadura, um quilate realmente muito elevado de possíveis envolvidos, né? E os fatos que apareceram na imprensa são, diria, quase que indefensáveis, né? Por embora se tenha esboçado algumas defesas aí de alguns, são fatos que não dá para justificar, né? Cito dois especificamente, o caso do Flávio Bolsonaro, por exemplo, as justificativas, que ele foi alterando as justificativas, né? Quando apareceu um fato, primeira pergunta, ele disse que o jornalista estava mentindo, depois ele mudou, depois mudou outra vez. É uma lambança na explicação que já coloca em dúvida qualquer credibilidade que ele tenha para explicar aquilo que parece que é o óbvio, e ainda com a suspeita de que o dinheiro não foi para filme coisa nenhuma, né? Com vinculação a eventuais pagamentos à casa de Eduardo Bolsonaro, um negócio horroroso que ainda vai ter que ser colocado em panos limpos, mas que a Polícia Federal está indo firme. O outro, do senador Ciro Nogueira, realmente é um negócio bastante complicado, né? Mesadas, jantares, festas, todo um conjunto de situações que, dentre outras, apareceram e que levam a crer que há todo um conjunto de envolvimento de grandes autoridades da República nisso tudo. Eu espero, e nesse ponto concordo integralmente com a Anabélia, que tudo seja colocado em pratos limpos, doa a quem doer. Não se trata aqui de perseguir aqueles que eu gosto ou que eu não gosto e tentar esconder os que eu gosto. Não, eu acho que quem errou tem que pagar
até como forma de restauração da regularidade democrática brasileira. Não importa que posto ocupem, não importa o degrau do exercício do poder político que exerçam, quem errou, quem esteve envolvido nesse conjunto de falcatruas, o maior escândalo financeiro do Brasil, tem que arcar com as consequências, tem que sofrer as penas devidas e tem que ser, a meu ver, penas exemplares para que isto nunca mais se repita. Acho, e desde já também creio isso, que corrupção no Brasil não se resolve com o Código Penal. Ele tem que ser utilizado. O Código Penal tem que ser utilizado para aqueles que são delinquentes. Mas eu acho que existe um conjunto de outras medidas que têm que ser tomadas para que se evitem certas situações. Uma delas é a reforma política no Brasil, que está a exigir um novo contorno, uma vez que esse sistema que nós temos, ele gera corrupção, ele incentiva esses desmandos, ele gera ingovernabilidade, como também outras medidas podem ser pensadas. Mas que o Código Penal tem que ser aplicado, tem que ser aplicado, e é isso que nós estamos defendendo nesse caso. Mas com a clareza de que isso em por si não resolve o problema da corrupção. É necessário muito mais seja feito em nosso país para que esse problema, que é terrível ao longo da nossa história, não nasceu agora, nasceu lá no século XVI, desde o descobrimento do Brasil, esse problema que é tão terrível possa ser enfrentado com coragem, com resolutividade, com afirmação do cumprimento da lei e da institucionalidade. Corrupção é grave, tem que ser combatida quando ocorre dentro da lei, dentro da Constituição, mas tem que ser combatida com o Código Penal e com outras medidas necessárias para sanear a realidade política brasileira. Ana Amélia, quem tem mais a temer com uma delação de Daniel Vorcaro? Olha aí, já está acontecendo. O governador do Rio de Janeiro já está inelegível para disputar o Senado Federal. O Distrito Federal já tem o presidente do BRB, está preso. Então, o número de autoridades com pretensões políticas estão aí pagando aquilo que devem. Né? Não pode, tem que ser mesmo inelegível. Acho que a Justiça trabalhou corretamente em relação ao governador do Rio de Janeiro. E nós estamos exatamente a isso, tem que fazer uma depuração. Chega, a sociedade cansou, isso custa caro, muito, muito, muito caro para o que nós temos que responder, porque você usa esse dinheiro. Agora, a questão do INSS, a fraude do INSS, o dinheiro que o Banco Master tirou do INSS, os créditos consignados, o prejuízo que a sociedade, essa que mais precisa, que vai tomar um empréstimo lá e que está sendo roubada. Então, é um escândalo enorme, com consequências sociais graves. Então, não é possível que não seja punido exemplarmente os responsáveis por esse escândalo, liderado por Daniel Vorcaro, que era um empresário travestido de banqueiro e que criou vários problemas no Brasil, para todo o sistema financeiro, inclusive, criando até problemas relacionados à desconfiança dos mecanismos de controle do próprio setor financeiro no país. Então, e esse é um setor extremamente, eu diria, tecnologicamente muito preparado. O Brasil avançou muito no sistema financeiro e aí é contaminado por um caso desse tamanho de escândalo que notabilizou-se, eu diria, no mundo inteiro. Então, é preciso realmente que haja uma exemplar punição a ele, aos que estiverem envolvidos. Vai ser bom passar limpo, porque vamos saber, de fato, quem esteve, quem botou a mão, quem tem a digital, onde está a digital de quem nesse processo que lesou tanta gente e a troco de benefícios pessoais, apartamentos aqui, festas milionárias, nababescas em Nova York e tudo. Cada um faz o que quer, porém, com o dinheiro dos outros, da pobreza que saiu, dos aposentados que saíram prejudicados. Não, é preciso punir exemplarmente, Yuri, porque não podemos mais ficar esperando por isso. E por isso o Vorcaro agora, se quiser, como eu disse, salvar a pele e não ficar na cadeia muito tempo, ele vai ter que abrir o jogo. Porque ele também já sabe, né? A Polícia Federal deve estar dando uma linha para ele, para dizer, olha, sabemos disso e estamos a caminho de descobrir mais tantas e tantas outras falcatruas. E aí ele não vai ter saída, ele vai ter que realmente mostrar
tudo que sabe, e, claro, ele mesmo sabe, porque foi ele que liderou, ele que conversou, ele que envolveu, ele que capturou, ele comprou apoios políticos importantes em todos os setores da vida pública brasileira. Essa é a dura verdade, lamentável verdade que nós temos que conviver com ela. Por isso, queremos aplaudir a Polícia Federal pelo que vem fazendo e trabalhar para que essa delação dele seja, de fato, comprove tudo o que ele fez e com quem ele fez toda essa lambança ou toda essa corrupção deslavada e que foi descoberta.